Muito bem. Começamos aqui a gravação, pessoal. E aqui esse vídeo ele vai ficar na plataforma logo após eu concluir essa aula, tá certo? Então eu vou colocar aqui na tela de vocês, né, inicialmente, né, alguns materiais que eu abri aqui, né, que eu coloquei aqui para vocês, que foi o roteiro de estudo, algumas dicas e a apresentação aqui da nossa aula 1, e de forma detalhada eu vou expor a nosso planejamento, tá? Pois bem, nessa primeira semana, tá? Eu vou apresentar como o Rafael perguntou ainda há pouco, né? Vou mostrar como a disciplina de informática básica é importante para a gente no curso de letras, tá? E aí eu vou mostrar para vocês os passos que a gente vai trabalhar nessa disciplina para que vocês desenvolvam, né, alguns conhecimentos, né, algumas habilidades com a tecnologia para poder trabalhar com, com toda a área de letras, né? Produção de conteúdo, revisão de texto, né? Como a formação em letras, né? Em licenciatura, em alguns momentos vou mostrar para vocês alguns recursos até de planilhas eletrônicas que são muito utilizadas para armazenar notas, né? Até um planejamento mesmo de vida, tá? Pois bem, então como eu coloquei aqui, deixa eu dar um zoom, tá? Para explorar para vocês aqui nosso roteiro de estudo. Então, a disciplina de informática básica tem como objetivo formar alunos aptos a compreender a utilidade do computador, obter noções sobre o funcionamento básico do computador, de hardware a softwares e operar um conjunto de softwares aplicativos. Nessa disciplina a gente tem alguns materiais que eu disponibilizei aqui na biblioteca de informática básica, tá? Além dos materiais que eu vou colocando semanalmente, né? Os materiais complementares e os vídeos, tá? Então, em alguns momentos eu coloco vídeos do que eu faço essa gravação semanalmente e alguns vídeos gravados a mais, né, para explorar mais ainda o conteúdo. Tá? Então, nessa primeira semana a gente vai conhecer esses objetivos, né, e esses materiais, planejar datas de atividades e provas, tá? E apresentar um pouco, né, da expectativa de vocês aí quando a gente for conversando, né? Normalmente, numa disciplina presencial, a gente tem essa primeira aula que dá para interagir, né, com a turma pequena, né? Normalmente, no curso de letras, não dá para interagir com todo mundo, porque normalmente a quantidade de alunos é bem grande, tá? Mas aí eu vou conhecendo, né, principalmente as pessoas que conseguem interagir, né? Eu vou conhecendo um pouco mais, né? Pois bem, esse é o nosso roteiro de estudo dessa primeira semana, tá? Coloquei aqui essa dica para organização do estudo, vale para a minha disciplina, vale para as outras disciplinas, tá? Então, toda semana eu vou colocar um material, às vezes um PDF, às vezes slides, tá? E eu quero que vocês leiam no começo da semana. Normalmente a gente vai colocar esse material na terça-feira, tá? É, Principalmente quando a gente chegar em alguns momentos, né, mais específicos, sempre que eu vou apresentar um conteúdo que é bem comum no cotidiano, aí vocês tendem a ter mais curiosidade, né? Isso é bem comum ao longo das disciplinas. Por exemplo, eu vou apresentar alguns componentes do computador, é sempre aquela vontade, né? E o meu computador, né? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso deixar mais rápido? E o software que eu uso, né? Qual o recurso para fazer isso? Qual o recurso para fazer aquilo? Então, dentro da semana, sempre vai aparecer essas situações, tá? Então, no começo da semana, eu coloco material, né? Quando vocês se interessam um pouco mais nesses momentos, vocês podem pesquisar, né? E vocês podem tirar dúvidas, tá? No fórum da disciplina, tá? Por que que eu peço para tirar dúvida no fórum da disciplina? Sempre a gente vai colocar aquele fórum lá, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, né? E mesmo que outro não tenha imaginado perguntar naquele momento, ele pode ver a sua dúvida e depois vai ver a minha resposta. Outros alunos podem contribuir com a resposta, com links, com materiais, e aí os fóruns servem para isso, né? Para dar essa dinâmica e aumentar ainda mais a participação e o conhecimento de vocês, tá? Pois bem, então normalmente a gente vai ter os fóruns de dúvida,
Vocês podem tirar dúvida, né? Podem perguntar à vontade. Tá? Então, utilize o fórum de dúvidas a cada semana. Quando você não entender um determinado assunto ou não compreendeu o que foi dito no material de aula. Tá? E aí a ideia é essa. Não fique com dúvida, pergunte, aprenda e participe. Tá? E sempre fazer a atividade quando ela for publicada. Tá? Daqui a pouco eu vou conversar sobre as atividades. Nós vamos ter datas específicas e um prazo específico para elas. Elas não são abertas de forma definitiva. Tá? Então, após realizar o estudo material, nas semanas que tiverem as atividades, né, vocês vão aplicá-las. Né? E aí, quando você se sentir seguro para a atividade, você vai acessar o link da atividade, concentre-se e cumpra a atividade prevista na semana. Né? Por fim, aproveite o tempo, organize, leia, pesquise ao longo da semana. Não esqueça de ler o material de aula e os slides antes de realizar as atividades. É comum alunos que já vão direto para atividades antes mesmo da leitura do material didático. Né? Geralmente é bem comum, o aluno já vai logo para a atividade antes de ver o material. Né? Fica pescando. Né? Acaba que não aprende, porque vai para a atividade, vai para a pergunta, vai pescar só a parte que foi cobrado naquele momento e não tem um conhecimento sobre o todo. Né? Então isso prejudica, né, o conhecimento de vocês. Pois bem, né, no final aqui coloquei um aviso, né, cuidado com os prazos. Tá? Normalmente eu sou bem tranquilo com prazos. Eu boto uma semana para as atividades. Né? Desde o dia da postagem, da publicação, tá? Eu dou uma semana para vocês fazerem. Tá? Então, na minha disciplina, eu acredito que isso vai ser nenhum problema com vocês. Porém, vocês vão ter outras disciplinas aí que é cuidado com o prazo de cada professor. Tá? Se eu dou uma semana, não é obrigatório os outros professores também darem. Tá? Fiquem cientes que cada professor consegue trabalhar de uma forma, né? Vai trabalhar de uma forma. Então vocês têm que estar cientes dessa forma diferente do professor trabalhar, tá bom? Pois bem, então vou abrir aqui o terceiro link que eu coloquei nessa primeira semana, que eu coloquei no formato de tópicos aqui dentro dos slides, tá? Então deixa eu apresentar aqui, aí eu consigo lembrar todos os pontos que eu planejei para falar com vocês através dessa apresentação aqui. Tá? Pois bem, pegando o gancho novamente lá da pergunta de Rafael, né? A gente vai conhecer alguns recursos tecnológicos, né? Porque é essencial para vários momentos da vida, né? Como eu coloquei aqui, os recursos tecnológicos hoje em dia a gente usa tanto para trabalho, né? Usar o computador, usar a internet, usar o celular, usar aplicativos específicos. Né? Hoje em dia a gente usa um monte de aplicativo para trabalhar, um monte de software para trabalhar. Na hora de estudar, na hora de fazer o lazer, então, na hora de entrar numa rede social, na hora de fazer o acesso a alguma notícia, algum momento interessante que eu quero, algum conteúdo interessante que eu quero pesquisar. Então, a tecnologia tem sua função no lazer. Né? Hoje em dia também na cidadania. Né? A tecnologia ela é extremamente importante para a gente como cidadão. Hoje em dia, vários recursos do governo, né, acesso a alguns serviços governamentais são feitos através dos aplicativos. Né? Tem lá o aplicativo gov.br, né, que daquele aplicativo consegue liberar o acesso para vários outros, né, para o INSS, por exemplo, tem o do INSS principalmente, que foi o que eu usei recentemente. Deixa eu me lembrar de outro que eu usei recentemente. Tem lá o do SUS, né? Também da vacina. Receita Federal, Imposto de Renda, bem lembrado, né? Eu como servidor também acesso algumas coisas lá das minhas férias. Aí eu vou lá faço o acesso com o Solgov, né? Então, o acesso hoje em dia para vários serviços do governo é através de alguns aplicativos específicos. Tá? Então, não deixe de compreender essa necessidade da tecnologia, pois daí você tem os recursos, né, para aproveitar como cidadão. Pois bem, aí de forma mais específica,
aqui como estudantes, futuros profissionais, né, da, da licenciatura em letras. Né? O processo de ensino, por exemplo, da língua portuguesa pode ser mais enriquecido com várias ferramentas. Particularmente, eu vou trabalhar com vocês, né, o que eu trouxe foi, minha proposta foi as aplicativos web colaborativos, tá? É um tópico que eu acho essencial para vocês compreenderem, conhecerem, tá? Então, já adiantando um pouco sobre o planejamento da disciplina, a gente vai ver aplicativos web colaborativos num terceiro momento, né? Numa terceira etapa da disciplina. Então, esses aplicativos eles vão enriquecer bastante a sua aula. Eu vou trazer em alguns momentos alguns desses aplicativos para fazer uma dinâmica com vocês. Tá? E aí vocês vão ver como é que dá para usar eles. Lá no final da disciplina, a gente vai fazer um estudo mais específico sobre os diversos aplicativos existentes. Além dos aplicativos colaborativos, que dá para fazer uma dinâmica em sala de aula, a gente também tem os aplicativos de escritório. Né? E aí, como foi a pergunta da minha colega que não está aparecendo o rostinho dela aqui, mas eu acho que foi da Ingrid. Né? Ela perguntou ali, né? O Drive. Né? O Drive é uma aplicação que a gente vai poder guardar arquivos lá. E o Drive também é uma aplicação que vai ter algumas ferramentas que normalmente eram utilizadas em suítes de escritório, né? Como Word, como Excel, como PowerPoint. Lá no Drive a gente consegue ter o acesso à produção de texto, à produção de planilhas eletrônicas, à apresentação. Inclusive, como eu estou aqui, essa apresentação foi feita no Google Drive através do software deles de apresentação. Tá? Então, essas ferramentas de escritório também vão ser vistas ao longo da disciplina. Pois bem, então a gente vai, num primeiro momento, até coloquei aqui uma sequência de imagens e já traz um pouco sobre os tópicos que eu vou apresentar ao longo da disciplina, né, desta disciplina. Né? Então a gente vai inicialmente, né, compreender a utilidade do computador, a gente vai conhecer, né, o computador desde a sua história ali, onde foi construído, né, as diversas evoluções que foram propostas ao longo dos anos até a gente conseguir ter uma máquina, né, tão inteligente como essa que nós temos, né? A gente vai compreender o computador, a gente vai ter noção do seu funcionamento e a gente vai, nessa disciplina, operar alguns softwares básicos, né, e aplicativo. Né? Então, aqui meio que uma sequência de imagens que eu vou trazer um pouco da história do computador, um pouco das partes do computador. A gente vai explorar alguns recursos de softwares e depois vamos focar em alguns softwares específicos, né? O software de escritório e alguns aplicativos web colaborativos. Tá? Pois bem, essa disciplina é uma disciplina bem curta, tá? É uma disciplina de 30 horas. Tá? Então a gente vai ter ali a cada semana mais ou menos uma horinha de encontro. Tá? A gente tem ali 20 semanas, né? Alguns momentos eu vou colocar vídeos, né? Temos nossas atividades síncronas, a gente vai fechar ali em 30 horas. Tá? Então, a disciplina curta em relação às outras desse semestre, acho que é uma das menores. Né? Coloquei aqui para vocês em tópicos o plano instrucional. Né? Nosso plano instrucional detalha os tópicos que eu vou apresentar para vocês. Então, de maneira geral, os tópicos que eu vou apresentar para vocês, a sequência serão esses: fundamentos computacionais, né? Eu vou trazer um pouco da história, da evolução e das principais pessoas que contribuíram com o funcionamento do computador, né? Com o desempenho, com a criação dos recursos computacionais. Vou trazer também algumas partes de computador para a gente compreender o todo, né? Depois a gente vai entrar na parte de ferramentas de escritório, tá? Separei para vocês o conteúdo da suíte do Office, que é a suíte mais utilizada mesmo. Então a gente tem que ter um pouco de conhecimento ali da manipulação dos principais softwares. Né? Então vai ter uma semana que eu vou trabalhar de forma específica só o Word, outra semana de forma específica o Excel, outra semana de forma específica o PowerPoint. Tá? E depois disso a gente vai mergulhar nas aplicações web. Hoje em dia, né, a gente tem um pouco dessa migração
para as aplicações web que não são instaladas no computador, né? Elas são aplicações, não é um site, não é só conteúdo, você manipula aquela página web como se fosse um programa, né? Tem botão, tem recurso, tem campo para você entrar, ele vai calcular alguma coisa, ele vai salvar seu arquivo, tudo na página web, né? Então as aplicações web, elas têm um funcionamento atualmente igual, né? E ainda com alguns recursos a mais em comparação às aplicações instaladas no computador. E aí a gente vai olhar de forma específica o Google Drive, o OneDrive e mais um conjunto de aplicações que eu chamei de aplicações web colaborativas. Então, aquelas aplicações que dá para você trabalhar com outra pessoa ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo você está editando um texto, ao mesmo tempo você está trabalhando numa planilha. O arquivo que foi mexido há 5 minutos atrás você já consegue ver, já consegue fazer suas contribuições, né? Ao invés daquela dinâmica que era feita antigamente, que era a troca de arquivos via e-mail, né? Então a gente vai explorar, né, esse recurso da manipulação desses aplicativos web colaborativos. Tá? Deixa eu ver aqui. Nós vamos ter, devido à nossa disciplina, nós temos 30 horas nessa disciplina. E essa disciplina, como ela é curta, a gente só tem 3 avaliações. Tá? Então a gente vai ter uma nota, que vai ser a primeira avaliação, né? Que é a gente chama de atividade colaborativa. Tá? Colaborativa de que forma? Colaborativa que você consegue interagir com a resposta dos outros, né? E isso não afeta ou enviesa de forma nenhuma a sua resposta. Você vai fazer o seu trabalho, né? E vai responder e ainda consegue, né, ver o que os outros fizeram. Tá? Isso normalmente é a proposta dessas atividades colaborativas. Vocês vão interagir, né, ou ver a resposta dos outros e depois colocar a sua. Tá? Na minha disciplina, eu uso o glossário. Tá? Então a gente vai fazer uma atividade com formato de glossário. Tá? Depois a gente vai ter uma atividade individual, tá? Que é o questionário. Tá? Então, a maioria dos conceitos, né, sobre ferramentas de escritório eu vou cobrar no formato de questionário. Tá? Nesse momento, é muito importante que para responder as questões vocês também tenham acesso à ferramenta. Então, dá para responder sem acesso ao Word, sem acesso ao Excel? Dá. Mas se você tiver acesso naquele momento em que estiver respondendo a questão, você vai estar bem melhor. Tá? Eu peço nas atividades de questionário, né, que você responda coisas sobre a interface, coisas sobre o funcionamento, coisas que dá para fazer e como vai ser feito lá no Word, lá no Excel, lá no PowerPoint. Tá? Então essa será a atividade individual. Tá? Dependendo do caminho da disciplina, né, eu vou vendo com vocês, no final ainda coloco uma atividade extra. Tá? Uma atividade extra aqui. Semestre passado eu fiz um seminário, né? Aparentemente esse semestre vai ser um pouco mais apertado, então talvez eu coloque o envio de arquivo. Tá? A atividade extra não é obrigação para vocês fazerem, tá? É só aqueles pontinhos ali que podem ajudar algumas pessoas a passar. Na maioria das vezes está todo mundo já passado. Eu só coloco essa atividade extra depois até que sai as notas. Né? E vocês vão ter uma prova presencial. A prova presencial é meio que um questionário também. Né? Vão ter questões abertas, questões fechadas. Tá? Então, coloquei aqui como formato de questionário. Tá? Já tem uma perguntinha ali sobre a pontuação. Chego já na pontuação, tá? Nesse slide aqui, eu coloquei aqui uma foto dos 3 principais arquivos que tem lá na biblioteca. Né? Na biblioteca da nossa disciplina, tem 3 apostilas. Tá? E aí a primeira apostila ali sobre fundamentos computacionais. A segunda apostila trabalhando com computador, né? Alguns softwares específicos, sistema operacional, navegador, né? Arquivos, pastas,
tá? E a terceira apostila fala com Office, né? Fala sobre Office, né? Word, Excel, PowerPoint e seus recursos, tá? Então todas esses três materiais já estão na biblioteca do curso. Quando a gente chegar no momento de apresentar esse assunto, eu também vou colocar materiais complementares, tá bom? Materiais complementares em formato de slides e vídeos, tá? Pois bem, perguntinha de quem foi que falou ali? De minutos PSI, né? Psicologia ali. A pontuação, né? Todas vão ser julgadas de 0 a 100 e vão ter um peso, né? Vão ter uma porcentagem na nota, né? Peso 3 ou 30% ali. Tá? Então, as atividades colaborativas individuais vão valer 3 pontos cada, tá? E a prova vale 40, né? O IF trabalha de 0 a 100, né? Então, vou corrigir. 30 pontos a primeira atividade, 30 pontos a segunda atividade e 40 pontos a prova, tá bom? Então, esse será o peso de cada uma, tá bom? A aprovação, como você sabe, nota maior ou igual a 70, tá bom? Fagner levantou a mão, fica à vontade, Fagner. Isso mesmo, aquelas três. Isso, são três apostilas. Valeu. Pois bem, como eu falei para vocês, a gente tem alguns momentos de interação, né? No, a gente tem os momentos de interação tanto nas sextas-feiras, como eu falei para vocês, nas nossas aulas síncronas, quanto dentro do ambiente. Tá? Então, dentro do ambiente, sempre na quarta-feira à tarde, eu dou uma geral na sala, né? Na terça-feira eu publico o material. Na quarta, eu dou uma olhada nas mensagens, no fórum, tá? E na sexta-feira eu faço essas aulas síncronas com vocês, tá? Então, normalmente eu vou conseguir atender vocês nesses dias, né? Então, nas dúvidas, tem os fóruns de dúvidas e tem lá um plantão online, né? Que eu também abro e fico ali com ele aberto naqueles horários. Aí alguém pode vir falar comigo ali naquele plantão ou então falar comigo diretamente via mensagem, tá? Pois bem, então essa aqui é um pouco sobre a apresentação da disciplina, tá? Vou mostrar para vocês agora o fórum e as mensagens, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a página da disciplina. Então aqui, ó, na semana de aula 1, a gente tem o fórum. Então vocês podem vir aqui no fórum, tá? E clicar aqui, cadê? Porque eu já abri esse tipo de fórum aqui foi um fórum de pergunta única, né? Então vocês podem vir aqui nessa, nessa, nessa própria página, vocês não vão criar algo a mais, né? Vocês vão criar aqui mesmo fora de dúvida, vocês vão clicar aqui no botão responder, tá? E aí vocês podem trazer uma dúvida e escrever aqui, tá? Esse é um tipo de fórum, né? Tem outros tipos de fórum que a gente pode colocar para vocês, né? Fórum de pergunta e resposta. Vocês podem cada um criar um tópico, tá? Cada pessoa cria um tópico separado, tá? Esse primeiro coloquei dessa forma para a gente manter todas as dúvidas numa única sequência, tá? Então, esse aqui é o nosso fórum de dúvidas, tá? E aqui foi o link, né? Então esse link que eu mandei para vocês lá no chat, né? Ele também eu sempre disponibilizo no final da semana, né? No bloco da semana de aula, vocês podem clicar aqui, tá? Então hoje eu coloquei aqui às 19 horas. Alguém que tem um olho mais apurado, né? Que falou comigo no começo da aula, já observou que eu mudei ali para as 20, tá? Eu mudei primeiro, né? E a pessoa já viu essa mudança. Então, a partir da próxima semana, será às 20 horas, tá? E quando eu publicar aqui na página da disciplina, vai ter lá 20 horas, né? Próxima semana vai ser dia 1º, né? Eu vou trocar aqui as datas, aqui o resquício do ano passado, do semestre passado, troco aqui essas datas e aqui a gente vai ter a aula na sexta-feira, né? Às 20 horas, tá bom? Então essa foi a nossa
a organização da primeira semana, tá? Falei um pouco que o atendimento vai ser no fórum de dúvidas. Vocês também podem fazer perguntas aqui nesse botãozinho aqui de cima, que é as mensagens diretas. Então, quando você clica aqui nas mensagens diretas, vocês vão ver, né, vocês podem clicar na minha foto, né? E aí você vai lá no meu perfil e vai ter lá um botãozinho para mandar mensagem. Por exemplo, eu vou clicar aqui, deixa eu clicar no perfil de alguém aqui. Vocês vêm aqui, ó, clica no perfil, aí vai ter o botãozinho aqui do Antônio. Eu posso enviar uma mensagem direta para ele aqui, tá? Já para conversar com o Antônio, tá? Então vocês podem clicar lá e pesquisar o nome de qualquer pessoa. Por exemplo, Jansen, né? Nosso secretário. Jansen é com N ou com M no final? Né? Com N. Pronto. Então tem ali, ó, Jansen. Clique na pessoa, o Moodle vai carregar, né? Então ali lá na página vai aparecer para eu falar com o Jansen. Vocês podem falar comigo, né, com mensagem direta. Quando é uma dúvida mais genérica sobre a disciplina, eu peço para vocês pedirem, peço para vocês responderem, né, e farem suas perguntas lá nos fóruns. Tá? Uma coisa mais específica, uma nota específica, um problema específico, vem direto no chat que eu consigo ver a notificação. Né? O Moodle ele tem alguns pequenos problemas, ele mostra ali que eu tenho 6 mensagens, isso é algum tipo de bug que ele tem, enfim. Algumas situações específicas dele, tá? Mas o Moodle normalmente ele funciona otimamente, tá? Pois bem, nessa primeira aula, tá? Eu vou pedir para vocês, tá? Colocar alguma foto, tá? Então, fotos sobre vocês para vocês colocarem no perfil, tá? Vocês podem colocar aqui, clicando em perfil. Então, quando vocês estiverem no Moodle, vocês vão clicar lá no perfil de vocês. Aí vai ter o acesso de perfil, vocês cliquem, tá? E aqui, ó, nessa engrenagem, vocês estão vendo aqui que em cima da minha foto tem aqui uma engrenagem. Eu venho aqui, ó, modificar perfil. Tá? Clica aqui. E aí desce um pouquinho, aí tem ali, ó, imagem atual. Essa imagem ali, tudo diferente. Eu vou clicar aqui e posso procurar qualquer outra imagem, né? Para vocês não apareceu a tela, mas eu vou mudar essa imagem. Deixa eu ver qualquer outra aqui que eu tenha. Eu estou com imagem de óculos aqui. Enfim, vou colocar qualquer imagem. Não tinha preparado uma imagem para colocar para vocês, não. Vou colocar essa de óculos e depois eu tiro. Eu tenho uma de óculos. E um arquivo, né? Aí chega lá a imagem. E quando eu clicar para atualizar perfil, eu vou estar lá com a imagem nova. Tá certo? Então, eu peço para que vocês façam essa mudança na imagem, porque é meio que uma etiqueta, né, para a gente conversar bem, saber com quem está falando, porque o curso é à distância, mas não necessita você ficar, né, como uma pessoa escondida atrás de uma letra ali na plataforma, né, atrás daquela sombra. Tá? É mais fácil para a gente lidar, traz uma proximidade, facilita a nossa interação. Tá? Peço para vocês fazerem essa mudança de imagem, tanto no Moodle quanto no seu e-mail institucional. Tá? Por exemplo, nesse momento eu estou vendo aqui, estou conversando com algumas pessoas que têm foto. Né? Cibele já tem foto, Fabíola já tem foto. Né? Fabíola levanta a mão, daqui a pouco eu peço para você falar comigo, Fabíola. Mas eu estou falando ali, por exemplo, tem o Fagner sem foto, Fagner UF, Fernanda F, Francineide F. Então, traz uma proximidade para nós, né? Professor, aluno, aluno, aluno. Tá? A gente vê com quem está falando, né? Sempre bom. É uma etiqueta da educação à distância a gente ter pelo menos essa foto publicada. Como é que vocês colocam foto no seu e-mail, né? No caso, na sua conta do e-mail acadêmico, tá? Então, quando vocês forem acessar o Google, né? Por exemplo, aqui eu estou com
a conta, né, do IFPB. Aí eu posso clicar lá no meu R. Estou aqui no computador, tem esse botãozinho, né? Lá no celular também de forma parecida. Quando vocês clicarem lá no R lá do perfil, na primeira letra de vocês, vai ter lá esse botãozinho aqui, né, de editar, esse lápis. Aí tem lá adicionar foto do perfil, tá? Eu vou colocar alguma foto do computador. E aí vai fazer o upload. O tamanho é esse mesmo, deixa esse tamanho mesmo. Salva como foto do perfil, tá? Aí agora a gente tem essa essa forma de contato, né? Você já vem direto quem é a pessoa. Facilita bastante, traz essa proximidade para a gente, tá bom? No Swap Niedia, eu tenho dúvidas sobre algumas coisas do Swap. Tá? Swap normalmente não é um sistema que eu utilizo, né, como interação. Eu vou no Swap para publicar nota, para fazer uma coisa ou outra. Não é um sistema que eu uso normalmente. Tá? Tanto é que no começo da aula eu tive dúvidas sobre o meio acadêmico, porque realmente eu não uso o Swap nos moldes, né, nos trabalhos administrativos. Tá bom? Fabiola levantou a mão, Fabiola? Obrigado por aguardar. Fica à vontade para falar. Sim, né? Eu consegui passar para você. Se alguém não entender ou quiser que eu repita, só é levantar a mão e falar, tá? Passei aqui, vai ficar gravado. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão conseguir acompanhar. Beleza? Pois bem, então essa é o nosso a apresentação da disciplina, né? Tem uma questão que eu queria conversar com vocês, que é eu deixei aberto aqui o plano de disciplina, comentei com vocês nos slides, né? Então tem todo o conteúdo programático aqui, tá? Do plano da disciplina. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Na verdade eu deixei isso aqui no instrucional, tá? O plano de disciplina tem justamente em todos os conceitos que a gente vai ver ao longo das aulas, né? Mas eu deixei no plano instrucional os dias das atividades, tá? Então tem aqui, ó, abrir o plano instrucional. Toda disciplina tem um plano instrucional, tá? Importante para vocês saberem datas de atividades e a sequência de assuntos. Como é a educação à distância, todo mundo sabe, professor, aluno, né, que normalmente a gente não vai ter aquele tempo que seria usado, né, para acompanhar a aula toda semana, né? Então dá para você usar, né, os recursos do Moodle, o recurso do Google Sala de Aula, para pegar aquela aula depois. Então não deixe as aulas correrem e vocês ficarem muito atrás do assunto. Tente ao máximo participar das aulas síncronas e acompanhar o material, tá? Pois bem, a gente vai ter nessa aula, por exemplo, ó, a data 22/8 que eu deixei aqui, que é justamente na terça. Então vocês vão ver aqui que na segunda coluna, tá? Nessa segunda coluna tem aqui a terça-feira como o dia que a gente publica o material, tá bom? Nossa aula é na sexta, tá? Então eu coloquei o material, né? E vou a partir das próximas semanas colocar sempre nas terças-feiras. E nessa semana nós vamos ter essa introdução à disciplina, introdução ao Moodle e falar sobre o tópico 1. Tá? Temos planejado a atividade colaborativa ali para a semana 6 e temos planejado para a atividade individual na semana 12 e temos planejado para a prova. Cadê o dia da prova? Tá? Ah, prova presencial. Cadê? Eu coloquei aqui. Vai ser aqui. Coloquei na semana 15. Então, a princípio, a prova está nessa data. Tá? Ah, seria bom se mantivesse.
mas aparentemente a coordenação está tendo algumas situações para organizar essas provas com outras disciplinas e talvez a coordenação mude. Isso foge do meu escopo, da minha alçada, tá? Então, até o momento, essas são as datas, tá? Aparentemente existe uma discussão, né, que eu venho acompanhando, não interfiro, né, dá certo para mim ser nessa data, dá certo em outra data. Então, quando a coordenação bater o martelo, essas datas podem mudar um pouco. Como está um pouco distante, não vai interferir para a gente, né, nem atrapalhar em nada. Mas esse é o plano atual, mas ele pode sofrer um pequeno desvio e essa data pode mudar, tá? Pois bem, então essa vai ser o nosso guia, tá? Qualquer mudança eu apresento para vocês a mudança, tá bom? Esses são os dias de aula e os dias de prova, né? Provas e atividades, tá bom? Tiago, levantou a mão, Tiago? Fica à vontade, tá? Boa noite. Sim, os materiais complementares, né, que eu vou colocando, vai não ser. Deixa eu baixar aqui. Os materiais complementares vão ser formato de apostilas, slides e vídeos. Tá? Então, ao longo da semana eu coloco esse material. Tá? Tem um material fixo que está lá na biblioteca. E ao longo da semana eu vou produzindo e colocando mais materiais, tá? Referente àqueles tópicos. Beleza? Não, não. A gente vai ter só três atividades que vão ser nessas datas. A colaborativa vai ser no dia 12, a individual no dia 24 do 10 e a prova, cadê? Eu coloquei a prova, mas eu não marquei aqui, né? Na semana eu vou dar a revisão e a prova vai cair no dia 18. Até agora, dia 18. Tá? Então, na semana eu não coloco atividades, tá bom? Não, não será toda semana. Deixa eu refazer um pouco a frase. Não será toda semana que eu coloco atividade. Vão ser só nessas específicas. A Viviane levantou a mão também. Pode falar, Viviane. Com antecedência. A gente sabe que tem muita gente que não é da Paraíba, que vem, faz a viagem só para fazer a prova, né? Então a coordenação ela vai informar isso tranquilamente para vocês com muita antecedência. Essa discussão está ocorrendo agora, Viviane, é que alguns professores que têm disciplinas com maior carga horária, eles pedem para que a prova deles seja mais próxima do final do semestre. E aí a coordenação vai ver se atende isso, não sei se vai atender, né, para todos. E aí talvez a minha prova, como está já lá no final do semestre, talvez mude com outra prova de outro, com a prova de outra disciplina. Geralmente é no sábado pela manhã. Aham, beleza. Pois bem, então é isso. Fechamos aqui um pouco sobre o nosso planejamento, sobre a introdução à disciplina e sobre eh, as nossas atividades. Tudo bem? Passei até pelas fotos hoje. Tá? Deixa eu voltar aqui algumas e vamos começar a semana 2. Matheus levantou a mão, pode ficar à vontade, Matheus. Sim, a gente cria o documento e envia para a coordenação. Aí a coordenação encaminha para as pessoas que estão responsáveis aí, certo? Sempre essa dinâmica. Às vezes não é na mesma data, né? Não sei se você teve esse problema no semestre passado. Às vezes a gente manda, mas aí não chega naquela mesma semana, né? Aí as datas para vocês são diferentes, mas vai chegar,
e a gente tem que corrigir. Teve um problema no semestre passado com o Edson, né? O Edson está por aqui. Deixa eu ver se o Edson está por aqui. Eu pedi. Deixa eu ver se o Edson tá. O Edson não tá. Eu acho que não, né? Não sei se é o Edson Alves, não lembro não. Pois é, o Edson foi contigo, né? No semestre passado, aquele problema da nota final, né? Edson, então, a gente tentou trocar essas mensagens, mas o pessoal da reitoria, que cuida do swap, não resolveu, tá? Aquela tua situação tá muito esquisita, porque você tem média para o swap calcular e colocar como aprovado, né? Como eu falei para ti na mensagem, mas o swap não fez isso, tá? Então você está aprovado na minha disciplina. E se o swap até o final desse semestre, que não deve acontecer, se o swap até o final desse semestre não corrigir tua nota, você está aprovado nessa já, tá? Com a mesma nota do semestre passado, tá? Então quero que você tire qualquer preocupação que você tenha, né? Porque você já foi aprovado já, tá bom? Vamos só lutar para que o swap corrija. Pois é, Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Pronto, é isso. Vamos lá que vai dar certo agora. Muito bem. Pois bem, eu vou dar uma pausa na gravação para poder colocar dois vídeos e vou iniciar a semana de aula 2 aqui com vocês, tá? Uma horinha já fechei, vou fazer essa segunda aula até correr mais um pouquinho para liberar vocês também. Essas aulas são cansativas para todos nós, tá? Então vou fechar a primeira aula agora.